Então vamos dar sequência. A gente falou bastante sobre como a gente usa a captura da realidade no pré-obra, como a gente usa a captura da realidade durante a obra, mas o que acontece quando eu entrego a minha obra ou quando eu entrego, seja finalização, pós-obra ou na operação? Para falar um pouco disso, de como a captura da realidade atua no pós-obra, gostaria de chamar o palco Jean Sassente, que ele é fundador e CEO da Predialize, plataforma de soluções de pós-obra que já atendeu mais de 600 construtoras, 2.000 empreendimentos e resolveu mais de 70 mil chamados. Ele é engenheiro civil, com vasta experiência em obras e qualidade e assistência técnica, e vai mostrar a captura da realidade no pós-obra. Obrigado, Jean, e muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Quase 18 horas, né? E queria pedir a gentileza, todo mundo ficar em pé, por favor. Né? Gosto Pode disso, ficar, tá? Pode eu ficar em pé. eu gosto. Energizada, né? Pode ficar tranquilo que eu não sou animador, não sou comediante, não vim aqui para fazer, né, dar aquela espreguiçada, aquela conectada ali. Pô, primeiro agradecer a todos vocês, né, de estar aqui a tarde inteira na palestra. Agora o final. Vai ser muito importante o coquetel, vocês interagir com a gente. Então dá aquela espreguiçada lá em cima, vai lá para o lado, vai para o outro. Aí, ó, é isso aí, pode sentar de novo. Obrigado. Aí, prometo que não vou fazer comédia não, tá? Mas vamos lá, todo mundo já mudou a energia, já gostei, já. É isso aí. Aqui, meu nome é Jean, sou CEO e co-founder da Predialize, sou engenheiro civil. Eu vim lá das trincheiras, né? Trabalhei em obra, trabalhei na Odebrecht, tinha o pessoal da Odebrecht ali, né? Trabalhei em residenciais, no pós-obra, fazendo laudo de patologia, assistência técnica. Então, vivi a realidade, até estava conversando com a Shirley, da HTB, lá, que eu, conferência de armadura, quase atravessou um vergalhão no meu braço, porque eu estava conferindo ali a armadura da fundação, estava na caixeira do baldrame, e, cara, quase caí em cima dos vergalhões ali da fundação, né? Então, pô, história boa para contar. Mas aqui eu queria trazer uma provocação para vocês. Será que realmente estamos capturando a realidade? Por que eu estou falando isso? Será que a gente não está capturando só um momento ali da obra? Né? Pô, nuvem de ponto, muito legal, drone, laser scan, mas será que isso não é somente uma parte desse processo longo, que é a jornada de uso e operação? Como que a gente está enxergando isso? E por que eu estou falando isso? Porque o edifício, o empreendimento que vocês entregam, ele vai durar 50, 100 anos. Então, hoje o mercado já domina essas tecnologias. Olha só, tecnologia incrível. Temos até um gafanhoto ali, ó. Já viram o gafanhoto aqui, ó? O gafanhoto aqui da tecnologia. Mas tudo isso é um retrato, né? O retrato do ativo. É um momento desse ativo. Só que esse ativo imobiliário ele é muito mais complexo. Todo mundo sabe que no uso, operação e manutenção, ele é um sistema vivo. Né? Então, tem as manutenções, as garantias, as patologias, as anomalias, reformas, né, que vão sendo feitas durante. Como é que isso é retroalimentado? Como que vocês enxergam isso? Como é que isso retorna para os projetos BIM? Como é que isso retorna para a qualidade? Como é que isso retorna como gestão de conhecimento? O empreendimento ele é muito complexo. E a gente não está falando só de edifícios residenciais, a gente está falando de obras, aeroporto, centro logístico, barragens. E a captura, ela deveria acompanhar todo esse ciclo de empreendimento. Já tem vários parâmetros, facilities management, várias definições, como o COBE, né, que é um parâmetro internacional para usar esses dados para facilities management. Né? Então, todo esse ecossistema não termina na entrega da tua obra. A realidade, de fato, tem a ver com o quê? O comportamento durante o uso e operação. Então, a construção não deveria ser projeta, faz o design, constrói e entrega. Ele deveria ser um ciclo construtivo, o ciclo PDCA, onde você planeja, faz, executa, entrega
de fato, o empreendimento e monitora todo esse ativo durante anos. Só que, às vezes, isso não acontece, às vezes é um pouco distante. E a etapa final de melhoria contínua também é muito difícil, muito intangível. Às vezes fica na cabeça do construtor, fica na planilha, fica em uma palestra que é dado na obra. Mas como que isso se conversa, se conecta com garantias, com manutenções, patologias, com um projeto, com um fornecedor utilizado, o equipamento? Então, a realidade não termina na entrega da obra. A realidade, ela, de fato, começa nessa operação e manutenção, só que o que acontece depois que vocês entregam? Esses dados somem, né? Esses dados eles ficam estáticos. Vocês entregam um databook de 200, 300 páginas, um arquivo com mais de 300, 500, 3.000 documentos para o cliente, e isso fica solto, fica no WhatsApp, fica em PDF perdido. Então, sem essa continuidade do dado e ter a rastreabilidade, porque às vezes vocês têm lá o databook e vocês não conseguem ter a rastreabilidade de dados, as vinculações dos projetos, dos sistemas. Então, tudo é lindo, maravilhoso, todo mundo está fazendo aqui, mas na operação, às vezes está muito distante. Laser scan, drone, né? Então, isso aqui é um dado, olha só o tamanho da oportunidade que o Instituto Internacional de Facilities Management trouxe, que o ativo, 60% a 80% do custo do empreendimento é gasto durante a operação desse empreendimento. Tá? Então, o mercado costuma passar anos digitalizando o processo de obra, de retrofit, né, de reformas ali. Esses 20% tem muito dado, tem nuvem de pontos, mas quase ninguém digitaliza os 80%, quase ninguém acompanha essa jornada, porque é muito difícil. Né? Também envolve muito hardware, sensores, é caro. Às vezes, não, isso aqui é do cliente. Mas como você, construtor, consegue educar o mercado, consegue também entregar isso de uma maneira mais fácil, mais prática, agregar valor ao cliente de vocês? Então, eu trago aqui uma quebra de paradigma. A captura da realidade, ela é só uma fração do que a gente tem de potencial. E aí eu trago um novo termo, que ano que vem vocês vão trazer. A captura do comportamento desses empreendimentos. O comportamento, porque são pessoas que vivem lá, vocês nunca pararam para pensar, pô, se eu fosse fazer esse empreendimento novamente, esse empreendimento de infraestrutura, esse aeroporto, esse centro logístico, como é que eu faria? Eu faria diferente? Por onde eu começaria? Então, esse aprendizado, ele só é vivido por quem realmente está lá na ponta. Então, é muito difícil, mas essa mudança de paradigma que é a grande chave aqui da minha palestra que eu queria provocar vocês. Né? Então, existem dois lados. Né? O scanner responde ele como o edifício ele é, né? Com laser, modelo 3D, mas a operação responde como o edifício se comporta. Qual que é o desempenho dessa edificação? Qual que é as garantias desses equipamentos, desses sistemas estão conversando com esse desempenho? Qual que é o maior índice de patologias? Qual que é o sistema construtivo que está mais dando problema? Então, todos esses custos, né, e essas evidências, elas são extremamente importantes. Então, a gente fala que a operação ela é uma etapa muito estratégica e o BIM 6D ele começa aí. Né? Então, todo mundo falou de BIM 4D, ninguém falou aqui de 5D, se eu não me engano. Né? Mas o 6D é onde começa, de fato, não a gente pegar a inteligência do modelo, mas a gente pegar o comportamento dessa edificação e correlacionar com o modelo. E aí, como que isso vai ser, de fato, tangibilizado? Inteligência artificial? Antes estava muito distante. Correlacionar é muito dado, é muito documento, é muito arquivo. Só que agora tu tem. Imagina que tu tem todos os teus ativos cadastrados nos databooks, todas as notas fiscais, ensaios,
documentos, tu correlaciona isso com garantias, tu consegue comparar obra com obra, tu consegue comparar custos de manutenção corretiva, e aí tu consegue monitorar, de fato, qual que é o desempenho daquela edificação que eu estou entregando para o cliente. Então, o BIM 6D é isso, essa retroalimentação, essa conexão. E a Predialize, ela tem o propósito de conectar realmente o pós-obra, de ser esse sistema operacional para tangibilizar o que é o BIM. Então, ele deixa de ser um modelo de projeto e ele passa a ser uma memória operacional do empreendimento. É um organismo vivo, é um sistema vivo. Então, o BIM 6D é o cérebro desse empreendimento. O databook é um pedacinho desse cérebro. As garantias, as manutenções, os documentos são partes desse organismo, dessa memória. Então, a Predialize, ela quer ser essa infraestrutura para conectar todo esse comportamento através de manuais, os databooks, garantias, manutenções preventivas, as vistorias de entrega de chave, toda a documentação, chamados, né, de assistência técnica, inspeções prediais, coletar todas essas evidências e entregar um dashboard com inteligência estratégica para vocês tomar a decisão com base em dados. Então, a Predialize, ela é essa infraestrutura que vai entregar esse como para que a gente conseguir chegar no BIM 6D. Né? Ainda a inteligência artificial também ela vai ajudar muito, então a gente está lutando e a gente já tem evidências, né? Números, realmente, cases de clientes. Então, você consegue traquear não só o chamado em si, mas você consegue correlacionar quando que foi isso aberto, aonde que é, qual sistema, qual que é quanto tempo esse chamado durou, qual que é o meu SLA, qual que é o tempo de atendimento do meu cliente, quais as principais dúvidas e reclamações que o meu cliente está fazendo para a construtora, os sistemas construtivos que mais dão problema, os fornecedores que, de fato, deram problema por falha de execução de mão de obra, quais equipamentos que deram problema lá na ponta e talvez eu vou ter que conversar com o meu fornecedor e falar, cara, esse modelo eu não quero mais. E a gente conseguiu trazer essas evidências. Qual que é a causa raiz da patologia? Porque eu sei o sintoma. Filtração. Tá, mas de onde que veio? Qual que é a causa raiz? E correlacionar tudo isso é monitorar o quê? Comportamento. Então, controlar todos esses dados, né, como custos, improcedências, cortesias, toda essa jornada de garantia, né, que agora está se pleiteando aí, agora não mais 5 anos, mas 10 anos. Existe a nova norma de garantia, 17170, garantias de 1, 3 e 5 anos, mas a responsabilidade da construtora é, de fato, 10 anos. Quando a gente fala de desempenho de estrutura, 50 anos. Então, a Predialize, ela está atendendo aí mais de 700 construtoras pelo Brasil. Temos alguns clientes aqui, Grupo HTB, Grupo Monto. Né? A gente atende todo o Brasil, não só construtoras de obras residenciais, mas construtoras de obras de infraestrutura, que fazem escolas, hotéis, centro de distribuição, aeroporto, galpão logístico. E olha só, 54 mil manutenções executadas com o nosso software. Então, deixa de ser aquela manutenção corretiva para ser uma manutenção preventiva. Você educar o cliente sobre aquele dever dele. Igual manutenção no carro. Todo mundo faz manutenção no carro. Né? 10 mil, 20, 30 mil quilômetros. Cara, imagina aquela obra da Gerdau lá. Né? Eles estão fazendo manutenção preventiva? Imagina um aeroporto ali. Então, olha só o nível de responsabilidade. A gente tem mais de 100 mil chamados. A gente está começando a entender e correlacionar muitos desses dados com região, tipo de obra, fornecedor. Então, e muito estratégico. Então, a gente tem alguns cases aqui muito legais, né, que isso não é mais futuro. Isso aqui já é presente. Tá? Então, muito engajamento com esses databooks, diminuição de SLA de atendimento, renovação de certificação. Então, tem vários cases muito legais. Só que olha só a imaturidade do mercado.
56% utilizam o e-mail como ferramenta estratégica para gestão do cliente, gestão da comunicação, gestão do uso e operação. 44% gerencia por planilha. Só que como que esse dado da planilha está correlacionado com uma foto, com uma evidência, com um documento? Como é que está a governança dessa planilha? 15% usam um software especializado, mas às vezes esse software ele é muito nichado, ele faz um pedacinho da jornada. É um software de vistoria, um software para fazer chamados, um software... Cara, a Predialize ela quer ser o sistema operacional do uso e operação e manutenção. O RP que conecta ao RP da obra, que conecta ao CRM da construtora. Porque o pós-obra é muito estratégico. É o ativo mais estratégico, é onde o cliente vai ver o seu erro. Então, 20% das empresas não entregam o manual do proprietário. É lei, norma, 14037. Olha só que loucura. Como eles estão tendo uma insegurança jurídica. E o maior desafio percebido pelo mercado é a gestão das garantias. Sabe por quê? A nova norma de garantia, agora, tu tem 180 itens de garantia para verificar. Com o anexo D da norma de desempenho, a antiga norma, né? O anexo D lá eram 30 e poucas garantias, agora tem 180. Olha a complexidade que isso vai ter para vocês também respaldar e dizer ao cliente, cara, isso aqui ó, é improcedente, isso aqui está fora da garantia. Opa, isso aqui tu não fez manutenção, então... Né? Mas também dá transparência para os dois lados. Então, a captura da realidade, pessoal, evoluiu. Antes, a gente capturava o projeto à execução. Agora, a gente pode capturar o comportamento e retroalimentar todo esse ciclo, aprender com esses dados. A Predialize pode ajudar nisso. Como é que a gente faz isso? Conectando pessoas, porque quem vive o pós-obra são as pessoas. São os 3 pilares, né? Pessoas, lares, porque realmente quem vive, quem está lá no dia a dia, quem passa no aeroporto, quem está usando aquele empreendimento e tem um QR Code para acessar o databook, pô, tu vê, prédio, a obra da Gerdau não tinha projetos. Cara, como assim? Entendeu? Então, é a fase mais longa do ciclo, então a gente tem que entregar valor. Conectando negócios, entregando dados para melhorar a tomada de decisão. Então, a Predialize, ela vem para ser essa plataforma de soluções pós-obra, conectando toda essa jornada. Então, a captura da realidade, sim, ela começa no modelo, no vende pontos, toda essa infraestrutura aí, mas a captura contínua do comportamento do ativo, que transforma essa informação em inteligência, em conhecimento, e faz você melhorar continuamente. O ciclo PDCA, novamente. Como é que você reduz custo, reduz dor de cabeça? Né? Imagina um conflito jurídico com um cliente ali, uma indústria, um papel... enfim, é muito estratégico. Então, a Predialize, pessoal, para finalizar, ela quer ser a alavanca, quer transformar o pós-obra numa alavanca de crescimento para a construtora. Para pensar. Cara, é o ativo mais estratégico. Se você entregar a obra com perfeição, no prazo e com qualidade, ele vai falar, pô, que legal, diferencial. Mas se você atender mal ele, se você ser desrespeitoso lá na ponta, se você não tiver uma organização nesses processos do pós-vendas, do pós-obra, essa experiência vai ficar na mente dele e ele vai virar um detrator. Então, um detrator fala mal para 12, 13 pessoas. E um promotor fala para 1, 2, 3 pessoas. Então, a experiência do cliente de vocês, é muito importante, é muito estratégico. E a Predialize, ela é uma ferramenta white label. Ela não aparece Predialize. Cara, você entrega a ferramenta com a marca de vocês, está lá na ponta, entrega o databook, o cara consegue abrir um chamado, você consegue fazer uma vistoria de entrega de chaves, coletar a assinatura dele, fazer o termo de entrega de chaves, fazer toda a rastreabilidade disso. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer ser um motor inteligente que transforma esse pós-obra numa alavanca de crescimento. Então,
Quero agradecer todo mundo aqui. A gente vai estar lá em cima, que é o momento mais esperado, do coquetel, né? Vai ter um comes bebes bem legal. Vou estar lá com o stand para mostrar para vocês como é que a gente pode ajudar vocês, né? As construtoras aqui, que estão fazendo todo tipo de obra, a gente atende. Muito obrigado. Tá? Eu sou o manezinho da ilha, lá de Floripa, então quem quiser pegar uma praia, comer um camarão, uma tainha, vá lá para Floripa, lá no nosso escritório, eu vou receber vocês. Muito obrigado. E é isso, tamo junto. Muito obrigado, Jean. Eu gostei que ele pediu para vocês levantar. Eu jurei que ele ia pedir para vocês fazer um polichinelo, alguma coisa do gênero, mas foi quase. Quem sabe lá em cima, se vocês forem, brincadeira, ele não vai pedir para vocês fazerem um polichinelo.